Seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui agora nós vamos criar um algoritmo que busca um número dado pelo usuário dentro de um array, dentro de um vetor com vários outros números inteiros. Então é como se fosse um algoritmo de busca. Você vai lá, digita o número, ele diz se teve algum resultado de pesquisa ou diz se retorna alguma coisa. Por exemplo, se eu digitar 5, ele vai retornar para mim os 5 no índice 1, 6 e 9. 3 resultados. Se eu olhar aqui dentro do array, realmente eu tenho 3 números 5 aqui dentro. 1, 2, 3. Vamos fazer o algoritmo aqui na nova aba, tá ok? Esse aqui é o algoritmo, esse aqui é o Portugal Studio, só que a versão web, fácil de usar, espero que você goste, tá ok? Eu vou começar aqui a digitar o nosso algoritmo, vamos lá? Primeiro eu vou declarar aqui o nosso vetor, que é o que vai armazenar para a gente os números. Eu vou colocar aí uma sequência aleatória aí de 10 números, tá ok? Para ele fazer uma busca. Pode ser quantos números você quiser. Eu vou chamar de números aleatórios, dessa forma aqui. E esse array ele vai ter 10 posições. Lembrando que o array sempre, que o vetor, quando eu falo array eu estou dizendo vetor, que em inglês é array. Lembrando que ele sempre conta... do zero, ele começa a contar do zero, o índice 0, índice 1, 2, 3 até o 9, totalizando 10 posições. E para atribuir valores, eu coloco o sinal de igual e abro e fecho essas chaves aqui. Aí aqui eu vou colocar valores, tá? Vou colocar valores aqui, vou colocar valores, sem problema nenhum, tá ok? Dessa forma. Vamos ver quantos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, então até aqui tem 10. Eu vou remover esses aqui, tá? Porque o algoritmo ele só tem 10 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Então aqui eu tenho um vetor de 10 posições. Tá ok? Agora nós vamos criar uma variável aqui do tipo inteiro. Eu estou colocando aqui embaixo, mas você pode colocar vírgula e continuar aqui, tá? Vou chamar de número busca, que é o número que o usuário vai buscar. Eu vou atribuir o valor dele inicial para 0, mas em seguida eu vou pedir o usuário para digitar um valor, ou seja, esse valor vai ser alterado. Dessa forma. E aí aqui eu vou ler esse novo valor. O fato é que se eu der um escrevo aqui, eu já estou conseguindo colher o número que o usuário está digitando, tá ok? Então se eu executar, eu vou conseguir aqui. Isso aqui é Java? Deve ser. Deixa eu dar uma olhada nisso. Eu nem sei que linguagem é essa, mas está aparecendo Java. Runtime, Declare Function, sei lá o que é. Eu vou até esconder aqui que eu não gosto de surpresas. Bom, eu vou executar aqui. E aqui eu vou digitar um número, 5. Ó, observa que ele já está colhendo para mim e mostrando o número propriamente dito. Agora nós vamos criar um loop aqui, chamado para, onde ele vai percorrer esse nosso array aqui. Como o array tem 10 posições, o nosso para ele tem que acontecer 10 vezes também. Então eu vou criar uma variável com o nome de i, significa índice, tá ok? Essa variável ela tem que começar a contar do zero, porque todo array ele começa com índice 0. Por exemplo, o valor de 1 aqui está armazenado no índice 0, tá ok? E aí aqui eu vou testar o valor, né? Vou dizer enquanto o i for menor que o tamanho do array é 10, então eu ponho 10 aqui. Eu vou somar mais 1 no i a cada momento. É tanto que se eu der um escrevo aqui, você vai ver que realmente o nosso i aqui, ele está realizando a soma, tá ok? Ó, tá somando de 0 a 9, totalizando 10 posições, contando a partir do 0, que é o tamanho do nosso array aqui. Agora, nós vamos criar aqui dentro uma estrutura de condição chamada se
onde eu vou testar uma condição aqui. Só que para testar essa condição, eu venho aqui e coloco o número busca, né? E vou perguntar se o número que o usuário digitou na sequência do loop, se ele é igual ao se ele é igual ao número que está na sequência. Então eu tenho que vir aqui e eu tenho que colocar a variável lá, o array, né, números aleatórios, e atribuir um índice para ela. Então, quando eu uso a variável i aqui dentro, quando eu chamo o números aleatórios, que é um vetor, e eu coloco o i, significa que, por exemplo, no primeiro loop, ao digitar 5 aqui, igual eu fiz aqui, eu digitei 5, quando houver o primeiro loop, que a variável i ainda estiver valendo 0, que ele cair aqui nessa condição, a pergunta que será feita aqui é se 5 é igual a... O que tem no índice 0 aqui, já que a variável i vale 0? 1. Eu pergunto se 5 é igual a 1. No entanto, não é. Então, ele vai voltar e vai continuar. Quando ele chegar no índice 5 aqui, ó. No índice 5 não. 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele chegar no índice 4, ó. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Quando ele chegar no índice 4... Ou seja, quando o i valer 4, ele vai verificar se 5, a variável que o usuário digitou, se é igual números índice 4. E vai ver que realmente é igual. Se eu digitei 5 e no índice 4 eu tenho 5, logo isso aqui vai ser verdadeiro. E se é verdadeiro, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer é que toda vez que eu achar um número igual ao número de busca, eu vou somar mais um em uma variável, para mim contabilizar a quantidade de números que eu posso achar, porque pode ser que dentro dessa sequência eu tenha mais de um número, tá ok? Então aqui eu vou colocar assim, quantidade número, dessa forma. Vou atribuir valor 0 porque vou imaginar que não tem nenhum número, e a primeira coisa que eu vou fazer é toda vez que eu achar um número, eu vou atribuir um valor. Do jeito que está aqui, se fora do loop aqui, eu escrever aqui, por exemplo, assim, quantidade de números encontrados. Se eu colocar isso aqui e colocar a variável quantidade de números, ele vai me retornar alguma coisa se eu digitar algum número aqui que tiver aqui na sequência. Por exemplo, eu vou digitar o 5. Deixa eu ver aqui um número que eu repeti mais de uma vez. Vou colocar 10 aqui, um do lado do outro, e vou digitar 10, só para aparecer 2. Se eu executo e eu digito 10, ele vai dizer para mim a quantidade de números encontrados, 2. Por quê? Porque essa condição aqui ela foi verdadeira apenas 2 vezes. Ela foi verdadeira quando eu verifiquei o número busca. Quando eu cheguei aqui no índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu cheguei no índice 6, ela me retornou verdadeiro, porque realmente o índice 6 tem um número 10 que eu digitei número 10, somou mais um. Aí quando ela fez o loop de novo e o i passou a valer 7, logo eu também consegui retornar verdadeiro. Portanto, eu já estou conseguindo contabilizar a quantidade de números que eu tenho, tá ok? Outra coisa que eu posso fazer é mostrar em qual índice que eu achei esses números aqui. E isso não é difícil. Eu posso, por exemplo, vir aqui escrever assim, escreva, e eu colocar aqui assim, por exemplo, índice, e aí eu colocar a variável i, por exemplo, sem problema nenhum, eu posso fazer isso, se eu quiser. Aí ele vai mostrar os índices que eu achei, o 10. Aí aqui eu posso colocar, por exemplo, /n, que ele vai quebrar a linha toda vez que ele achar, ó. Aí ele está dizendo para mim, eu vou colocar outro aqui só para ficar mais bonito. Ó. E aí está dizendo para mim que eu achei o 10, tanto no índice 6 quanto no índice 7, achei ele 2 vezes. Tá ok? O que a gente pode fazer aqui para melhorar isso? Por exemplo, se eu digitar, por exemplo, um número que não exista ali, vou digitar aqui, por exemplo, 100, ele vai dizer quantidade de números encontrados 0, mas eu quero aparecer outra mensagem, eu quero que apareça assim, a sua busca não retornou nenhum resultado. Como é que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, criar uma variável aqui do tipo lógica, e essa variável eu vou chamar de
Deixa eu ver qual nome que eu... Deixa eu ver qual nome que eu dei aqui. Busca. Eu vou colocar assim, busca. E aí eu digo, busca, ela começa valendo falso. Eu assumo que eu não achei nenhum número, tá ok? Quando eu acho um número, eu troco o valor para verdadeiro. Por exemplo, aqui, ó, assim que eu achar um número, eu posso trocar o valor de busca para verdadeiro. E aí, eu já não mais exibo isso aqui solto. Eu crio o se aqui, tá ok? Digo, se busca for igual a verdadeiro, aí eu exibo aquela mensagem com a quantidade de números. Se não, se eu não achar nenhum número, ou seja, busca continua sendo falso, aí eu escrevo que a busca não retornou nenhum resultado. Sua busca não retornou nenhum resultado. E vamos testar? Vamos digitar aqui um número que não exista. Ó, sua busca não retornou nenhum resultado. Tá funcionando. Vamos voltar lá na questão do índice. Então aqui eu achei o 5 no índice 4. Encontrei quantidade de números incontados? Não, vou colocar assim, quantidade de números incontados. Eu achei o número 1 duas vezes, mas aí fica meio difícil de entender, né? Eu vou digitar assim, quantidade de resultados. Quantidade de resultados encontrados, acho que faz mais sentido do que números, né? Porque o número é um só. Ó, achei no índice 4, 1. Eu vou colocar aqui mais um 10 para mostrar 3, né? Vamos ver. Ó, os índices que eu achei o número 10, e se você for ver, faz todo sentido. O índice 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tem o número 10. O índice 6 também tem o número 10. E o último índice, que é o 34. Vamos buscar. Ó, o índice 9, eu tenho o 34. Se eu digito algum número que não exista, ele vai falar que minha busca não retornou nenhum resultado. Isso é muito bacana, né? Porque eu consigo pesquisar os números, informar qual índice que esse número tá ok? Sem problema nenhum. E isso aqui é só o limite. Você pode, por exemplo, colocar se existe algum número par, buscar algum número par. É muito legal isso aqui, tá? Sem problema nenhum, você vai conseguir ter muitas possibilidades com esse algoritmo aqui.